Estou feliz de estar aqui novamente. Eu tenho para comentar algumas coisas antes de começar toda a pregação de hoje. E eu tenho para comentar, assim, que é a minha segunda pregação do ano. Eu tive a responsabilidade no ano passado, acho, de fazer, se não for a primeira, a segunda pregação do ano. Então foi uma responsabilidade bem tensa, alguma coisa assim. E agora eu estou trazendo a pregação, e é a pregação onde eu estou e muitos de nós estamos voltando das férias. Foi engraçado de que hoje, nessa semana a gente estava, não nessa semana não, hoje eu estava falando com o Denis e a gente estava conversando sobre as férias, e a gente falou de que a gente mais se cansa do que a gente descansa, né? Parece que a gente voltasse das férias mais cansado do que descansado. E até isso é engraçado. E as minhas férias foram muito boas, só que aconteceram alguns fatos interessantes. Eu fui para um acampamento onde tinha crianças, em uma parte, e para trabalhar com crianças você tem que ter muita autoestima, né? Porque as crianças geralmente são muito sinceras, né? Se a criança chegar e falar assim, seu feio, realmente porque você é feio. Se alguma vez algum adulto te fala assim, você é bonito, ele está te falando que você é bonito para ele ser educado, na verdade. Mas se uma criança fala que você é feio, porque se encare como feio, né? E eu comprei um óculos para o acampamento, eu trouxe aqui, eu fiz questão de trazer, tem uma criança que se aproximou, e um óculos assim, que é muito grande. E eu comprei por causa que eu queria que fosse um óculos que praticamente cobrisse toda a minha cara. Parecia uma criança lá e falou assim, ó, tio, você fica bonito só quando tá de óculos. Então, eu já sei que minha alternativa para ficar bonito é usar esse óculos, eu compro uma máscara para mim, né? E depois de um tempo, quase no mesmo dia, apareceu uma criança bem novinha. Para quem não sabe, o meu nome é Andrés, com esse no final. Isso se dá por causa de que eu sou colombiano. E chegou a criança e falou assim, Colômbia, porque esse é o meu apelido, né? Colômbia, qual é seu nome? Aí eu falei, o meu nome é Andrés. Aí o moleque virou e falou assim para mim, seu nome de menina. Então, em certo sentido, bom, a minha cara tem como acertar, mas o meu nome de menina também não dá muito. Mas brincadeira essa parte, as minhas férias foram boas, não descansei, porém foi muito edificante para mim, foi muito gostoso ter ido no JV. Ao mesmo tempo também foi muito bom outras coisas que aconteceram nas minhas férias. E eu estou tendo um momento ótimo, se é assim por dizer, de voltar para a igreja depois das férias, porque parece de que nesse ano, com os novos desafios, com as novas necessidades que a gente tem uns desafios novos, umas ideias novas, uns projetos novos, e eu estou muito motivado com esse 2014, o ano da Copa que vai vir, que a gente vai arrebentar como igreja. Mas eu tenho uma coisa para falar antes de começar tudo isso, que é um aviso, que eu acho que não, eu acho que é um aviso para todos nós ficarmos contentes, que é o nascimento do Heitor, que é o menino do Dorival. O Dorival casou no ano passado. No ano passado o Dorival casou, né? E ele engravidou a mulher dele. E aí agora já tiveram um filho, então as coisas vão passando muito rápido, gente. Não foi repassado ou retrasado? Não, aqui no minha ajuda do coral eu estava falando que foi no retrasado. Mas então o Dorival já tem um filho. Isso merece da gente uma movimentação para a gente tentar ligar ou colocar mensagens no Facebook para a gente parabenizar Dorival por esse novo dom que Deus deu para ele. Ele imagino que ele está muito contente. Há uma semana atrás, no dia do aniversário do Klaus, eu liguei para o Dorival e perguntei, e aí o menino nasceu? E aí o Dorival falou, não nasceu ainda. Falei, tá demorando demais, hein, Dorival? E aí o menino, aí depois vi no Facebook e já tinha nascido, e agradeço a Deus por isso. E hoje eu decidi conversar um pouco com vocês sobre espiritualidade. Me lembro de que no ano passado, quando a gente conversou, no ano passado, não me lembro bem quando foi a última vez que eu preguei na igreja, não sei se foi no ano passado, nesse ano, eu me lembro de que uma das coisas que eu pontuei para os irmãos foi de que
a gente poderia ter muitos objetivos e a gente tentaria de ser feliz com esses objetivos, mas sem Jesus não há maneira de ser feliz. Isso foi praticamente a grande ideia da minha pregação e essa é a ideia que eu vou defender durante todo o ano e durante toda a vida. Não existe uma possibilidade de você se sentir feliz e conforme na sua vida se não tiver Jesus no seu coração. Uma das coisas que eu já sempre citei para os irmãos foi de que existe um buraco no coração do homem que só Deus pode preencher. E esse é o buraco que talvez seja o maior dentro do nosso coração. Então, nesse sentido, não há maneira de ser feliz com Jesus. E por isso, meditando em algumas coisas, a partir de considerações de alguns amigos meus e a partir de leituras bíblicas que eu tenho feito, eu decidi conversar com vocês sobre espiritualidade. E eu tenho certeza de que espiritualidade pode ser uma palavra que pode ser muito comum para muitos de vocês, mas para outros de vocês pode ser meio estranha. Então, para todos os casos, eu vou explicar o que significa espiritualidade. E de uma maneira muito simples, espiritualidade é aquilo no qual a gente, todas as práticas, ritos, todas as disciplinas, todos os movimentos que a gente faz para ter um relacionamento com Deus. Então, tudo aquilo que eu faço para me relacionar com Deus é uma doutrina espiritual. É uma doutrina que acentua a minha espiritualidade. Espiritualidade é a parte do homem na qual existe a necessidade de se relacionar com um Deus, e no nosso caso, com o nosso Deus cristão. E eu estava lendo vários textos em relação à espiritualidade durante esses tempos, e eu me deparei com um dos textos mais conhecidos, na verdade, com o texto do Pai Nosso. E eu gosto muito do Pai Nosso, é uma das coisas que eu mais desfruto lendo na Bíblia, e tem várias coisas que eu aprendo no Pai Nosso. E eu disse que eu ia pregar sobre o Pai Nosso. Só que aí eu comecei a ler um pouco sobre os textos que falavam sobre o Pai Nosso, e eu descobri que eu ia fazer uma pregação de 10 horas. Então eu decidi cortar minha pregação em pedacinhos e tracei um pouco hoje. Quando eu tiver a outra oportunidade de pregar para os irmãos, eu trarei o restante daquilo que eu tenho meditado e que Deus tem falado comigo. E eu queria incentivar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 9. Ou seja, a gente vai ler os versículos anteriores ao Pai Nosso. E eu vou falar uma coisa muito simples. Se você não sabe o Pai Nosso de cor, você precisa vir na nossa escola bíblica dominical, viu? Nossa escola bíblica dominical funciona às 9h30 da manhã, começa com um café. Na verdade, começa às 9 horas, com um tempo de oração. 9h30 a gente tem um café e 10 horas a gente tem a abertura da escola bíblica dominical. 10h30 a gente divide em classes e a gente tem um tempo bem interessante. Venha para a nossa escola bíblica dominical aprender a palavra de Deus. E se você realmente diz assim, eu quero vir na escola bíblica dominical, mas eu quero ser professor, mas eu quero ajudar a gente. Ajuda é o que a gente mais precisa nesse ano. Então, se você está disposto a ajudar, existem diversos campos que a nossa igreja pode proporcionar para você desenvolver seu ministério. E nesse ano a gente está fazendo uma grande campanha de oração pela Vila das Mesas, para que Deus disponha pessoas para ajudar para lá. Então, se você quer ser professor de adultos, de crianças, de adolescentes, existe a possibilidade de você participar na Vila das Mesas. Mateus 6. Cuidado, não pratiquem suas boas obras publicamente, para serem admirados, porque assim vocês não receberão recompensa do Pai Celestial. Quando derem esmola, não fiquem contando a todo mundo a respeito disso, como fazem os hipócritas, tocando trompetas nas sinagogas e nas ruas, chamando atenção para os seus atos de caridade. Verdadeiramente, eu digo, eles já receberam a sua recompensa. Mas quando vocês fizerem um favor a alguém, façam secretamente. Não contem a sua mão esquerda aquilo que a sua mão direita está fazendo.
Prestem ajuda em segredo, e seu Pai, que conhece seus segredos, recompensará vocês. Quando orarem, não sejam como os hipócritas, que oram publicamente nas esquinas e nas ruas das sinagogas, para todo mundo ver. Verdadeiramente, essa é toda a recompensa que eles receberão. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta atrás de você e ore ao seu Pai que está em segredo. E seu Pai, que conhece seus segredos, recompensará você. Não fiquem recitando a mesma oração, como fazem os pagãos que pensam que as orações repetitivas serão eficientes. Não sejam igual a eles. Lembrem-se, o seu Pai sabe exatamente o que vocês precisam, mesmo antes de que vocês peçam. Orem dessa maneira. Eu te convido a orar juntos, Pai Nosso. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha teu reino, seja feita. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Bom, eu comentei que eu estava voltando de férias, e ao mesmo tempo que eu voltei de férias, eu voltei para a faculdade, e na minha faculdade eles me deram um livro para ler. E eu estava lendo esse livro, um livro realmente muito interessante sobre um assunto que eu acho que vocês, se eu começar a falar aqui, vocês vão dormir, mas para mim é muito interessante. E aí eu comecei a devorar o livro. Realmente o livro tem umas 200 páginas. Eu parei de ler na metade por causa de que eu tinha que fazer algumas outras leituras, mas acho que em umas 2 sentadas eu li praticamente a metade do livro. E foi muito interessante. É muito interessante o livro que eu tô lendo para minha faculdade. E eu confesso que na medida que eu começar a ler o livro, eu começar a pensar na pregação que eu ia trazer para os irmãos hoje, eu comecei a me lembrar das leituras que eu fiz durante a minha vida toda. E eu me lembro de que eu, quando criancinha, li os livros, depois quando eu estava na escola eu li outros, e quando eu comecei a fazer a minha faculdade de teologia, no meu segundo ano, no meu segundo ano e também no meu terceiro, eu fui marcado por um livro que marcou o meu coração desde aquele então e que esse livro não tem se separado de mim. E o ruim desse livro é que eu nunca consegui ele para ter para mim. E eu tenho o livro no computador, mas eu não consigo ter ele materialmente. Eu estou procurando, se em algum momento vocês quiserem me dar um presente que vai me deixar plenamente feliz, vocês podem, se vocês alguma vez acharem o livro, comprem e eu pago vocês a recompensa, porque é um livro que eu gosto demais. O livro chama-se O Perfil do Líder Cristão do século XXI. O perfil do líder cristão do século XXI é de um pastor, podemos dizer assim, chamado Henry Nouwen. E o Henry Nouwen é um cara muito reconhecido na área de espiritualidade. E o Henry Nouwen, ele tem 2 momentos na sua vida espiritual, na sua espiritualidade. E ele fala de que o segundo é mais importante do que o primeiro. E eu queria começando a comentar sobre o primeiro momento da espiritualidade do Nouwen, é que ele é um cara sensacional, ele é um cara muito estudado. Ele é um cara que começou a fazer uma faculdade de teologia, gostou do tema espiritualidade, depois fez um mestrado e depois disso fez um doutorado. Então o cara é doutor em teologia. Se em algum... O Nouwen já morreu, mas se a gente estivesse vivo naquela época e se ele chegasse num congresso, a gente levantaria, a gente aplaudiria o Nouwen, porque o Nouwen era um cara muito inteligente, muito carismático, e ele era um cara que falava com muita propriedade sobre o assunto de espiritualidade. Mas o Nouwen, nesse livro que eu comentei com os irmãos, ele fala de que todo esse tempo de espiritualidade que ele teve, todo esse reconhecimento, todos esses títulos, não são comparados com o segundo momento de espiritualidade que ele teve. E o segundo momento de espiritualidade que ele teve é que ele recebeu um chamado de Deus para ele largar de ser professor, para ele largar de ser... para ele largar a universidade, o mundo acadêmico, e ele decidiu, então, agora participar de uma caça de deficientes mentais.
ele decidiu participar de uma casa com pessoas que tinham problemas mentais. E o Nowen, ele comenta de que essa foi uma experiência bem interessante para ele, porque enquanto ele chegava no congresso e todo mundo se levantava e aplaudia, quando ele chegava na casa das pessoas que tinham problemas mentais, ninguém conhecia ele. Ninguém ia ligar para os seus títulos. Ninguém ia ligar para qualquer uma das coisas que o Nowen poderia dizer. E mesmo quando ele comenta de que muitas vezes ele pregava, e os deficientes mentais se levantavam e saíam andando. Então as pregações fantásticas que ele poderia fazer, que ele acharia que teriam o maior resultado do mundo, talvez não teriam tanto resultado dentro desse contexto. Mas o Nowen diz de que esse foi o momento onde ele foi mais tratado por Deus. Porque foi o momento onde ele conheceu a Deus em segredo. Estou falando espanhol. Segredo. Esse foi o momento onde Nowen começou a ser transformado por Deus. E é engraçado, e eu vou já fazer uma ressalva em relação a essa pregação. Essa pregação eu fiz, mas principalmente falando comigo. Deus me concedeu aquilo que eu vou pregar para os irmãos, porque Deus falou comigo sobre isso. E por isso que eu transmito para os irmãos. Mas muitas coisas que eu vou falar aqui eu também tenho que melhorar. É engraçado de que a gente, e uma das características humanas é que todo mundo é diferente. Enquanto eu sou colombiano, vocês são brasileiros, isso é uma diferença que já que nos distingue. E sempre a gente está praticamente convivendo com as diferenças do outro. E em vez das nossas diferenças fazerem nos relacionar da maneira correta, geralmente a gente está fazendo as diferenças para nos relacionar de uma maneira superior aos outros. Porque realmente a gente vive uma cultura muito orgulhosa. Então, sempre que eu me relaciono com outro, eu estou querendo praticamente tentar sentir-me maior, ou superior do que o outro. Tentar criar uma máscara no qual eu possa dizer que eu sou bom o suficiente a ponto de dizer que o outro não é. Eu vou dar um simples exemplo. Se eu estou estudando letras e a gente está comentando muito sobre muitas coisas em relação à língua. E entre uma dessas coisas que a gente comenta sobre a língua é que se em algum momento alguma pessoa viesse aqui e puxasse um sotaque paulista, realmente seria mais aceito do que uma pessoa que puxasse um sotaque nordestino. Porque infelizmente existe um preconceito com o nordestino nesse país. Então, se alguém falasse com um sotaque nordestino, a gente já começa a dar risada, a gente já começa a falar que é da roça. E talvez me passe pela sua cabeça o que eu estou falando, mas no íntimo, a gente está marcando simplesmente uma diferença para falar de que eu sou da cidade e aquele lá é da roça. Em certo sentido, propondo de que a cidade é muito melhor do que a roça, que talvez nem seja. Nesse sentido, a gente marca e a gente adora criar máscaras para nos sentir superior que os outros, para nos sentir mais reconhecidos pelos outros, para nos sentir por cima dos outros. E isso também atinge a nossa igreja e as nossas igrejas. Eu vou colocar um exemplo. Eu sou formado em teologia. Eu posso dizer para os irmãos, cala a boca, eu fiz teologia. Você não sabe de nada. Eu sou líder, eu sou presbítero, eu sou diácono, eu sou líder dos jovens, eu sou líder das senhoras. Às vezes a gente adora criar os títulos para a gente se sentir mais alto, mais superior que os outros. Enquanto no final das contas, o que Jesus nos ensinou era o outro caminho, o sentido inverso. Se alguma coisa Satanás, o capeta, gosta de fazer é mudar o sentido das palavras de Jesus. Quando Jesus fala que a gente deve ser líder, no sentido de servo, Satanás nos ensina a gente ser líder, no sentido de chefão. Se Jesus nos ensinou uma coisa, é que o líder, ele serve. Se alguma coisa Jesus nos ensinou, é que o líder, ele é humilde, como ele foi. Mas dentro de todas essas premissas que eu acabei de colocar para vocês, será que Deus se importa com tudo aquilo que eu falei para os irmãos? Será que Deus se importa
com que eu seja líder? Será que Deus se importa com que eu cante no louvor? Será que Deus se importa com que eu ajude os meus irmãos? Será que Deus se importa com aquelas coisas que eu faço para Ele? Será que Deus se importa com que eu leia a Bíblia todos os dias? Será que isso é o que mais importa no coração de Deus? E eu vou falar que não, mas eu vou pedir para vocês me ouvirem por que não. Porque se a gente lesse muito bem a Bíblia, a principal coisa com a qual Deus está interessado é com o nosso coração. Versículo bíblico que eu adoro de ler, que diz que Deus não quer sacrifícios, Deus não quer altares, mas Deus quer um sacrifício de coração humilde. Um pouco mais na frente, no versículo que a gente leu, diz que onde estiver o seu tesouro, aí também estará seu coração. Deus se importa, sim, se você cantar no louvor, mas se você tiver um coração disposto a adorar a Deus. Deus se importa, sim, com que você traga o seu dízimo, mas se você tiver um coração confiante de que esse dízimo pertence a Deus. Deus se importa assim com todas as coisas que você faz na sua espiritualidade, mas se você tiver um coração disposto. Em uma maneira ou outra, o que eu estou querendo dizer é que com o que Deus se importa não é com os nossos títulos, nem com a nossa preparação. Deus se importa com o nosso coração. É isso. E dentro do texto que a gente leu, a gente tem duas características que eu queria compartilhar com os irmãos. Duas características muito singelas, que são duas características que falam muito ao meu coração e que devem falar ao seu coração, porque eu reconheço que o meu coração não tem essas características. Primeira característica que Jesus nos comenta dentro desses dois versículos é a humildade. E, infelizmente, a gente tem um conceito de humildade um pouco diferente do que a gente tem dentro da Bíblia. Então, se a gente comentasse hoje sobre humildade, geralmente a gente ia conversar sobre uma pessoa pobre. Geralmente, quando a gente fala de pessoa humilde, a gente fala assim, não, é uma pessoa de origem humilde, uma pessoa que é muito humilde, não tem muito dinheiro no bolso. E pode ser, realmente pode ser que a palavra tenha esse significado. Mas, biblicamente, a palavra tem um significado plenamente diferente. A palavra humildade, dentro da Bíblia, quer dizer você se colocar nos seus sapatos. Quer dizer você ser plenamente sincero com você mesmo. Quer dizer você saber quem você é. Quer dizer que você reconheça os seus erros, as suas falhas, mas também as suas vitórias e os seus ganhos. Humildade tem muito a ver com a sinceridade, no momento em que a gente reconhece quem que a gente é. E eu nessa semana até recebi algumas coisas semelhantes sobre isso, mas se a gente puder dizer alguma coisa sobre a nossa sociedade de hoje, que a nossa sociedade é plenamente desumilde. Na verdade, a gente vive uma sociedade de ostentação. Uma das principais coisas que falam sobre ostentação é o funk, né? Que muitos de nós temos a desgraça de ouvir. Nossa. Mas, engraçado, eu gosto muito de... Eu falo tanto do funk e eu realmente, assim, eu gosto muito sei lá, acho que algum dia eu vou estudar o movimento, porque eu falo muito sobre isso. Engraçado de que no funk, geralmente, os caras começam a ostentar. Como é que é a outra palavra que eu gosto para ostentação? Esqueci agora, não vou conseguir lembrar. Mas as pessoas começam a se orgulhar. E é engraçado que as pessoas nos vídeos de funk, com certeza, não têm nem a mínima coisa das coisas que eles falam. E realmente eu duvido, mas pode ter, não sei. Também não quero julgar todo mundo sobre isso. Mas assim, duvido, pelo menos, de que todas essas pessoas consigam ter todas as coisas que eles dizem ter ou que eles mostram ter nos vídeos. E é engraçado também que, pelo menos, uma vez eu vi um vídeo de um menininho
que é funkeiro desses, MC, e esse menininho, ele não tem a idade minha. E ele fala de que ele tem carro. Pô, eu na minha idade não tenho carteira de motorista, muito menos ele. Então, assim, a ostentação é simplesmente uma máscara. É engraçado que a gente gosta muito de falar de funk, mas a gente também tem um gosto pela ostentação. A gente também gosta de ostentar as coisas. A gente adora ostentar as coisas. Se alguém viesse para mim em algum momento e falasse, você não sabe de nada, eu vou falar assim, cala a boca, eu sou formado em teologia. E eu fiz da minha teologia uma máscara, porque realmente eu não sei nada. Se realmente a gente adora se esconder nas nossas ostentações. A gente adora esnovar. Mas o nosso Deus, Ele nos conhece em segredo. A prática da humildade ela é uma prática que nos incentiva a sermos humildes, a sermos sinceros. A gente reconhecer que a gente não é essa bola toda que a gente pensa, mas que talvez a gente não é toda essa bola pequena que a gente também pensa. Mas a gente reconhecer a nossa condição humana. Quando Jesus fala que você ora em segredo, que seu Pai o conhece, é porque você, perante Deus, você não precisa ter máscara alguma, seja boa ou seja ruim. Você pode ser livre para se apresentar a Deus humildemente. Você não precisa criar palavras bonitas, modos de oração, 10 maneiras para a sua oração ser eficaz, porque Deus não se importa com isso. Deus se importa com a humildade que existe no seu coração. Primeira atitude que a gente tem que aprender na nossa espiritualidade é sermos humildes. Segunda atitude que a gente tem que aprender na nossa espiritualidade é sermos sinceros. E quando eu estava lendo o texto, no final, no fundo, essas duas coisas praticamente são a mesma coisa. Sinceridade, ela parte da gente reconhecer também quem que a gente é. Esse é o grande desafio. E eu queria comentar um fato engraçado. Não sei se vai ser engraçado, né? Eu já me acostumei a isso. Eu conto as piadas, se for engraçado, bem. Se não for engraçado, bom, eu choro depois na minha casa. A Tivone gosta das minhas piadas. E as crianças do projeto, assim, tem várias educadoras no projeto. E uma das educadoras mais presentes, por causa do tempo que ela tem estado no projeto, é a Sônia, esposa do João, a nossa zeladora. E a Sônia, ela faz um trabalho maravilhoso. E eu vou falar uma coisa sobre o trabalho dela, e eu não quero que de maneira nenhuma seja encarado como uma crítica. Na verdade, é uma coisa que ela faz e ela faz plenamente bem. A Sônia, ela fez o costume dentro do projeto de que as crianças orassem antes da refeição. É um costume que todos nós temos. Só que as crianças, elas precisam de alguns métodos para aprenderem a orar. Quando somos como crianças, temos que agir como crianças. Mas quando nos tornamos adultos, devemos agir como adultos. 1 Coríntios 3. Então a Sônia, ela criou uma frase. E a frase para começar a oração no projeto é sempre Senhor meu Deus. Então, sempre que você ouça um Senhor meu Deus no projeto, opa! Cala a boca, silêncio todo mundo, silêncio, porque não pode falar mais nada. Senhor meu Deus é a frase que no projeto existe para todo mundo ficar em silêncio. E as crianças começam a orar. Geralmente, a oração de criança no projeto é sempre pela mesma coisa. Então, eles agradecem pelos funcionários do projeto, agradecem pelos alimentos, depois agradecem, façam uns pedidos. Recentemente,
a filha do João estava doente, então a gente orava pela Maiara. Geralmente, sempre que a gente conhece alguma pessoa que está passando por doença, as crianças se sensibilizam para orar por essa pessoa. Então, já sabe que se você quer orar, as crianças podem orar durante a semana inteira por você. E no final das contas, as crianças acabam agradecendo pelo dia. É sempre uma oração metódica. E realmente eu acho que é muito válido. Porque as crianças, assim, a partir do método, é que elas aprendem a orar. A partir dessa construção. Só que quando somos crianças, devemos agir como crianças. Quando somos adultos, as coisas mudam. Um texto fala de que a gente não deve fazer orações repetitivas. Não estou querendo dizer que as crianças tenham errado. As crianças estão aprendendo. Mas nós, adultos, temos o dever de orar de uma maneira eficaz. E a primeira coisa para ser uma oração eficaz é uma oração que promova relacionamento com Deus. Se você orar simplesmente repetindo as coisas, você não está orando, você está simplesmente repetindo. Oração é algo que nasce do coração, é um exercício sincero. Você pode falar para Deus o que você quiser. E eu quero falar eu me lembro de que quando eu era adolescente, e eu não sei porquê, eu acho que Deus me preparando para várias coisas, eu tive várias crises na minha adolescência em relação à Bíblia, em relação à palavra de Deus, em relação a acreditar em Deus. E eu me lembro de que uma vez estava no busão voltando para a casa da minha mãe da igreja, e eu realmente estava muito revoltado com Deus. E eu cheguei e falei assim: quer saber? Eu não vou saber mais de nada isso, mas realmente assim, a minha oração, o meu pensamento se tornou uma oração. Eu orava falando para Deus que eu não queria mais saber dele, realmente doidice, né? Porque eu orar para falar que eu não quero saber mais de Deus não tem sentido, né? Mas aí eu cheguei e falei: não sei por que o Senhor fica me levando nessa igreja. Se no final das contas eu não vou ser nada com nada dentro daí. Você sabe que eu não tenho madeira para isso. Você sabe que eu não servo para essas coisas de ser cristão. É muito difícil, tal. E, gente, eu tenho que confessar que quando eu desci desse ano, eu desci outra pessoa. Porque o meu desabafo, a minha oração de desabafo, foi plenamente sincera. A minha oração, ela foi muito boa, porque foi uma oração que me transformou. Foi uma oração que eu senti plenamente a resposta da oração logo após a oração. E eu tenho para comentar que essa sinceridade é aquilo que a gente precisa. E eu quero, de maneira muito clara, falar que a oração, ela tem que promover relacionamento. Se você só ora para pedir alguma coisa para Deus, saiba muito bem que você não precisa pedir para Deus, porque Deus já sabe, mesmo antes do que você pensa. O que você precisa se relacionar com Deus. E eu vou ser muito claro nesse momento. Você pode colocar milhares de pedidos nas mãos de Deus. Mas talvez os pedidos que você coloque nas mãos de Deus, a primeira resposta de oração para esses pedidos é você aprender a confiar que Deus faz as coisas na maneira dele. Então, se no final da oração você sente-se mais confiante de que Deus vai responder conforme a vontade dele, já é uma resposta à oração. Porque, e esse é outro princípio que eu acho que é muito básico. A oração, ela é ouvida por Deus. Mas o principal objetivo da oração é que ela nos transforma de maneiras incríveis. Quando a gente pede, a gente aprende a confiar. Quando a gente pede perdão pelos nossos pecados, a gente aprende o significado da graça. Quando a gente agradece, a gente aprende a reconhecer a grandeza de Deus. Quando a gente intercede pelos outros, a gente reconhece o valor da comunhão.
Quando a gente diz, venha teu reino, em certo sentido a gente está querendo dizer que Deus se faça presente na nossa vida. Quando a gente diz, santificado seja teu nome, de alguma maneira ou outra a gente está dizendo que as nossas atitudes façam de nós santos para que as pessoas reconheçam a Deus como santo. Quando a gente diz, dá-nos o pão de cada dia, em certo sentido a gente está pedindo para Deus que nos dê aquilo que merecemos nesse dia e que nós confiamos o nosso futuro para Deus. Quando a gente pede para não nos deixes cair em tentação, é porque confiamos de que Deus nos protege dos males. Quando confessamos, pois teu reino, a glória e o poder, é porque nós também queremos dizer que nós entregamos a nossa vida ao reino, à glória e o poder de Deus. Oração só tem sentido se ela gerar transformação. E transformação individual. E essa transformação individual deve gerar transformação social. Se você está orando muitas vezes por um pedido, mas esse pedido não lhe transformou, talvez é a hora de você tocar seu pedido. Se você está orando por muito tempo, por alguma dificuldade que você está tendo, talvez é a hora de você agir em prol da sua dificuldade e tentar transformar essa situação. A oração é o poder que Deus nos concedeu para transformar os outros, para transformar a nossa vida e para transformar o mundo. Espero que essas minhas meditações sejam de eco nos seus corações e que a gente possa ir com a paz de Deus. Amém?